Olá, eu sou a Rita. E eu, o André, e somos investigadores do MARIISPA, um centro de investigação de biologia marinha, e o grupo ao qual pertencemos estuda os efeitos das alterações climáticas nos organismos marinhos, principalmente peixes. Mas para entendermos melhor o que é isto de alterações climáticas, precisamos perceber o que é o clima. Clima corresponde ao conjunto de características da camada de ar formada por gases que rodeiam o planeta Terra durante um certo período. Essas características incluem as temperaturas médias do ar, a quantidade de chuvas, a umidade do ar, entre outros aspectos. Assim, facilmente percebemos que o clima está sujeito a mudanças por fatores naturais, como acontece, por exemplo, ao longo das estações do ano, mais quente no verão e mais frio no inverno. No entanto, se perguntarmos aos nossos avós, eles irão dizer que o nosso clima de hoje e as estações como as conhecemos hoje são bem diferentes de quando eles tinham na cidade. Isso deve-se, sobretudo, aos comportamentos e atividades humanas, como, por exemplo, a queima dos combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural, que lançam elevada quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. O dióxido de carbono é o gás que sai no fumo das chaminés das fábricas, no escape dos carros, no aquecimento das casas e nos incêndios das florestas. Mas como é que isto acontece? O dióxido de carbono, bem como outros gases, atuam como um cobertor à volta da Terra, que faz com que o calor emitido pelo Sol fique aprisionado por esse mesmo cobertor, provocando o efeito de estufa. E a crescente emissão de gases do efeito estufa para a atmosfera provocou o aumento da temperatura média da atmosfera, ou seja, deu origem ao aquecimento global. O aquecimento global é irreversível para a vida no planeta Terra e suas consequências deverão ser sentidas nos próximos séculos ou até milênios. De fato, através dos relatórios realizados por especialistas na área, não há dúvida de que o aquecimento do planeta, que sentimos atualmente, é o maior quando comparado com outros períodos da história da humanidade, e por isso precisamos agir imediatamente. Grande parte desse calor atmosférico, cerca de 90%, é também absorvido pelos oceanos, levando também ao aumento de sua temperatura num processo denominado de aquecimento do oceano. Além disso, o dióxido de carbono presente na atmosfera quando entra em contato com a água do mar dissolve-se, alterando o equilíbrio químico da água do mar através de um processo chamado de acidificação do oceano. O aquecimento e a acidificação da água do mar provocam efeitos negativos para a vida marinha e, por consequência, para a sociedade, uma vez que grande parte dos alimentos para consumo humano provém de origem marinha. Isto porque os animais marinhos vivem em condições de temperatura ótima, ou seja, modificações acima ou abaixo desse ótimo pode levar a alterações nos seus processos biológicos, tais como no crescimento, que pode ser mais lento ou mais rápido, na sua reprodução, ou seja, podem ter, por exemplo, menos bebés, ou até mesmo tornarem-se de tal forma insuportáveis que os animais móveis, como é o caso dos peixes, são obrigados a nadar para outros locais do oceano através da migração. Caso não consigam encontrar essas condições mais favoráveis, podem mesmo chegar a desaparecer. Já a acidificação do oceano dificulta a construção de conchas e esqueletos de organismos marinhos, como é o caso dos caranguejos e dos corais. Isto porque, ao dissolver e reagir com a água, o dióxido de carbono liberta íons de carbonato, que se ligam a moléculas de cálcio, que funcionam como se fossem umas peças de puzzle que formam as conchas e esqueletos destes animais marinhos, roubando então estas mesmas peças que ficam indisponíveis para eles fazerem as suas conchas. Para além disso, o dióxido de carbono pode também afetar o comportamento de alguns peixes. Por exemplo, afetando o seu olfato ou o seu cheiro, tornando-os mais corajosos, uma vez que deixam de conseguir distinguir o cheiro do seu alimento e do seu predador, tornando-os mais vulneráveis e aumentando a probabilidade de serem predados ou de serem comidos. Agora que já vos explicamos a origem dessas alterações globais e como é que as alterações afetam os organismos marinhos, falta explicar como é que nós, investigadores, planeamos e executamos experiências que nos permitem então tirar conclusões sobre estes mesmos efeitos. Olá, meu nome é Ana Margarida Faria, sou investigadora no MARIISPA e sou a investigadora principal responsável pelo projeto NextGen. O projeto NextGen pretende avaliar de que forma é que os peixes se poderão adaptar às alterações climáticas ao longo de gerações. E porquê que é importante percebermos se existe este potencial transgeracional? Porque as alterações climáticas, embora estejam a ocorrer a uma velocidade nunca antes vivida no nosso planeta, a verdade é que não ocorrem de noite para o dia e, portanto, o tempo que demora estas alterações a ocorrerem pode dar tempo para as espécies
se adaptarem. E os pais, por exemplo, podem passar à sua descendência, aos seus filhos, algumas características que lhes permitam maximizar a sua sobrevivência e o seu desempenho num ambiente que está em mudança, num ambiente que pode ser mais quente ou mais acidificado, e, portanto, podem ganhar características que são passadas dos pais para os filhos e que lhes permitem sobreviver nesse meio mais adverso. Para testarmos esta hipótese transgeracional, nós selecionámos uma espécie de peixe que é o caboz de duas pintas. É um peixe pequenino, de cerca de 5 cm na sua fase adulta e que com certeza a maioria de vocês não devem conhecê-lo, porque não é uma espécie que nós encontremos facilmente no mercado de peixe, por exemplo. Mas é uma espécie extremamente abundante na nossa costa e tem uma série de características que são vantajosas para o termos escolhido como espécie modelo. Uma dessas características é o facto de o conseguirmos manter muito facilmente em condições de laboratório e, portanto, precisam de pouco espaço, mas ainda assim precisam de viver felizes e nós precisamos de cuidar bem deles. E é por isso que também nos aquários colocamos enriquecimento ambiental, nomeadamente substrato, algas artificiais, ninhos para eles poderem esconder. E, portanto, nós, tendo os peixes nestes aquários, nestas condições, depois conseguimos simular as condições das alterações climáticas, nomeadamente um aumento de temperatura, que o conseguimos através da colocação de termostatos nos aquários, ou então condições de acidificação, que conseguimos através da injeção de dióxido de carbono para a água. Depois de colocarmos os peixes nestas condições que simulam as condições das alterações climáticas, nós medimos vários parâmetros. Por exemplo, medimos o seu sucesso reprodutor, se eles reproduzem mais ou menos, quantos ovos é que colocam, qual o tamanho dos ovos, qual o tamanho das larvas à nascença, à eclosão. E também medimos outros aspectos de comportamento ou até mesmo de metabolismo, por exemplo, se consomem mais ou menos oxigênio em determinadas condições de temperatura elevada ou ambiente mais ácido. Em termos de resultados, este é um projeto que ainda está a decorrer e, portanto, não temos ainda resultados ao nível da descendência, estamos a desenvolvê-la ainda neste momento, mas podemos avançar que, por exemplo, o sucesso reprodutor parece ser mais afetado pelo aumento da temperatura do que pelas condições de acidificação. Uma diminuição do sucesso reprodutor pode ter consequências para a espécie e para a população localmente, isto porque se os peixes se reproduzem menos em determinadas condições, naturalmente haverá um menor número de descendência e essa descendência com certeza também irá enfrentar novos desafios neste meio mais quente. A minha esperança é que esta espécie terá capacidade de se adaptar às futuras alterações climáticas, até porque a maior parte dos peixes são móveis, portanto, eles podem se deslocar para outro local onde se sintam melhor, não é? Por exemplo, se o ambiente estiver mais quente na nossa costa, podem se deslocar para norte, à procura de temperaturas mais frias. No entanto, também é preciso percebermos que, se calhar mais a norte, poderá não existir habitat disponível para esta espécie ou o habitat que eles precisam. Portanto, nesta questão das alterações climáticas, nós não podemos olhar simplesmente para um ou dois agentes estressores que estamos a estudar em laboratório. Precisamos sempre de ter um panorama mais geral para percebermos como é que as alterações climáticas vão afetar as espécies. Eu acredito que esta espécie terá a capacidade de se adaptar, mas pode haver um custo, seja a nível do sucesso reprodutor ou mesmo da qualidade da descendência. Enquanto investigadora neste projeto, este projeto tem-me possibilitado estudar e compreender melhor os mecanismos de adaptação das espécies a estas alterações globais, a este ambiente em constante mudança e tem-me permitido também alargar a minha rede de contactos, seja com cientistas nacionais e internacionais, e isso é muito enriquecedor para mim porque me permite crescer também enquanto cientista. Olá, meu nome é Gonçalo Silva, sou investigador no Mare ISPA e venho falar-vos do projeto Sarditempo. O projeto Sarditempo é um projeto financiado pela FCT e que pretende estimar os efeitos das alterações climáticas em pequenos peixes pelágicos, ou seja, peixes que andam na coluna d'água, como por exemplo a sardinha, o biqueirão ou a cavalo.
Hoje estamos aqui nas instalações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, mais concretamente na estação piloto de piscicultura de Olhão, onde temos as nossas experiências a decorrer. Temos tanques com sardinhas a diferentes temperaturas, onde estamos a utilizar temperaturas atuais e temperaturas previstas para o final do século. Mantemos as sardinhas durante cerca de um mês nos tanques e no final desse mês vamos analisar o comportamento, a fisiologia e o metabolismo das sardinhas de diferentes populações geográficas e depois vamos analisar e perceber a nível dos tecidos quais é que são as suas capacidades de adaptação às temperaturas. Depois vamos utilizar esses dados para criar um modelo de distribuição e com esse modelo de distribuição tentar perceber quais são as alterações na distribuição da sardinha que as alterações climáticas irão provocar. Já realizámos experiências com a população daqui de Olhão e também já fizemos já realizámos uma experiência com sardinhas do sul de França, portanto do noroeste do Mediterrâneo. Os nossos resultados preliminares da genética indicam que as sardinhas têm algum grau de adaptação às temperaturas. No entanto, as nossas previsões da modelação indicam que estas estão sujeitas a migrar um pouco mais para norte, mantendo o intervalo de temperatura confortável a que estão habituadas. Com este projeto, nós esperamos ter mais conhecimento científico para podermos gerir as diferentes populações de sardinha de uma forma sustentável, baseada em conhecimento científico. O que é ser investigador? Investigador é ter a oportunidade de contribuir para um desenvolvimento sustentável. É importante para contribuirmos com dados científicos, dados rigorosos sobre determinados assuntos e com isso tentarmos que as decisões políticas sejam suportadas por dados rigorosos e não por opiniões pessoais sem qualquer fundamento. Ser biólogo é preciso ter muita dedicação, são muitos anos de estudo, é preciso muito rigor, mas no fim, quando temos os nossos resultados e conseguimos chegar onde queremos, é uma enorme satisfação poder contribuir para a ciência e, sobretudo, para a conservação marinha em Portugal. Bem, agora que já sabem o que é que são as alterações climáticas e já viram o que é que nós fazemos no nosso laboratório, nós queremos deixar aqui umas sugestões de experiências para vocês fazerem em casa, para tentarem perceber um pouco o que é isto do aumento da temperatura do oceano e quais é que são os efeitos da acidificação dos oceanos também numa concha de um animal. Portanto, vamos começar aqui com a primeira experiência. Para esta primeira experiência, vamos precisar de água, 2 balões e um isqueiro. E a ajuda de um adulto, caso ainda não tenham a idade, para mexer num isqueiro. E então, o que é que esta experiência vai representar? Vamos ter os 2 balões. Um vai estar só com ar, vai representar, neste caso, a Terra sem o mar, e este vai estar com água. Portanto, vai representar o oceano como nós o conhecemos, a Terra como nós o conhecemos, com o oceano. O que será que vai acontecer agora que eu colocar aqui o isqueiro debaixo deste balão? Eu acho que vai explodir imediatamente. Acha? Vamos experimentar. E agora com este balão? Eu acho que vai demorar um pouco a aquecer. Será? Até estourar. Confias em mim? Não. E não repente, mas se tocares, o que é que acontece? Está mais quente essa água, não está? Está mais quente. A água vai absorver o calor que é emitido pelo isqueiro. Por isso é que este balão não rebenta. Se não tivesse água, rebentava mais facilmente. Nessa experiência, nós vamos simular os efeitos da acidificação do oceano em organismos que possuem conchas.
Para esse experimento, nós vamos precisar de 2 copos, um com água, representando o oceano em condições normais, e um copo com vinagre, representando o oceano em condições mais ácidas. O que vocês precisam fazer é adicionar as conchas em cada um desses copos e observar quais são as principais diferenças que vão ocorrer ao longo do tempo entre essas 2 conchas.